maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com a sua amada igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Senhor nosso Deus, nesse domingo tão especial dentro do calendário litúrgico, o calendário de celebrações da igreja cristã em todo o mundo, pois hoje é o dia em que celebramos o Domingo de Pentecostes. Fazemos memória aos acontecimentos que estão registrados no livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente no seu capítulo de número 2, onde é narrada a descida do Espírito Santo, cumprimento de antigas promessas de Deus sobre o povo escolhido do Senhor. Somos herdeiros dessas promessas e das bênçãos que delas redundam para as nossas vidas. Somos nós, o povo que Deus escolheu para fazer de si morada. E assim, com muita alegria, hoje, nos recordando desta graça inaudita, é que tomamos parte no culto do Senhor. Desde já, envidando súplicas ao Espírito Santo. É o título do hino de número 215, do hinário Salmos e Hinos, que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Em espírito de adoração e louvor, eu convido você à oração. Nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Tu és o Senhor, o soberano de toda a criação, obra das Tuas mãos. És tremendo e majestoso, absolutamente inigualável, distinto de tudo que há e criaste. És aquele cujo trono é de eternidade a eternidade, cujo reino jamais terá fim, a quem tributamos toda a nossa adoração, pois tão somente a Ti é devida, ó Pai Celestial. E Te louvamos.
Louvamos-te, pois um dia, desde a eternidade, segundo o desígnio que é teu, nos elegeste por objeto do teu amor. E assim, enviaste a nós o teu Filho Jesus Cristo, para comunicar-nos a salvação e a vida perenal, dando-nos ainda do teu Espírito, para que viesse fazer morada em nós, animando-nos, vivificando-nos, iluminando-nos a mente, o coração e os caminhos, e coroando-nos com graça que não tem par. E é no agir do teu Espírito e em nome de Jesus que te ensejamos nesta oração a adoração e o louvor que te são devidos, toda a honra e toda a glória. Recebe a nossa oração, nós te suplicamos, no nome santo do teu Filho, que é o Cristo e o Salvador bendito. Amém. Espírito Santo, de Stephen McManus e Margaret Willey, arranjo coral da maestrina Helen Heisley, que sob sua direção geral e com sua edição em áudio nos apresenta uma vez mais o coro Aideia Moraes, acompanhado da pianista e organista Gisele Santana e contando ainda com a edição em vídeo de nosso irmão Daniel Schmidt. Convido você, se você puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo indicado pelo lecionário cristão para este domingo de Pentecostes. Estamos abrindo juntos, portanto, no Salmo de número 104. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nele, o Salmo de número 104, onde leremos desde o versículo número 24 até o final do texto. Diz assim o Salmo de número 104, desde o seu versículo de número 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens.
Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra que recebemos por intermédio do salmista nos fala do agir de Deus. Um Deus que é criador da vida e também seu mantenedor. Um Deus cujo espírito tudo renova e vivifica. Um Deus vivo, presente e atuante na história do seu povo e que hoje nos convida a um tempo de oração. Vamos fechar os nossos olhos, guardar alguns instantes de silêncio e, por um tempo, estaremos a sós com Deus, conversando com Ele no íntimo dos nossos corações. E vamos fazê-lo na certeza de que Ele ouve as nossas preces e dá resposta ao nosso clamor, confiadamente, pela fé e em nome de Jesus. Falemos com o Senhor. Senhor, é pelo Teu Espírito que habita em nós que somos movidos até ao Teu trono de graça, para que nessa hora, buscando-Te, façamos perante o Senhor a confissão de nossos pecados, rogando pela Tua graça, por Teu perdão. Sabemos, Senhor, que temos pecado, e é o Teu Santo Espírito quem nos persuade acerca de nossas faltas e da necessidade que temos do Teu favor divino. Assim, nos entregamos a Ti em oração e o fazemos certos de que és misericordioso, benigno e perdoador, e de que, portanto, nesta hora, renovas sobre as nossas vidas as Tuas graças. Na experiência do perdão que tão somente em Ti logramos alcançar, vivificando-nos no agir do Espírito Santo e habilitando-nos em novidade de vida para que prossigamos caminhando contigo pelos caminhos que são Teus, buscando servir-Te em todo o tempo com o melhor que há em nós, para a glória eterna do Teu santo nome, para que através de nós muitos sejam também por Ti alcançados e abençoados, como um dia fomos e como temos sido a cada instante desta caminhada contigo. Senhor, recebe a nossa oração e dá-nos uma vez mais a Tua resposta fiel. É tão somente o que almejamos. E temos por certo que assim se dará, não calcados em méritos pessoais, pois não os possuímos, mas firmados no nome santo do Teu Filho, que é Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Amém. Divino Preceptor, o Espírito Santo, o Santo Instruidor de nossas mentes e corações, a Ele dirigimos a nossa prece em forma de canto,
Divino Preceptor é o cântico de número 48 do Inário Evangélico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heise, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. O dom do Divino Espírito Santo é um marco. Dentre as muitas dádivas que graciosamente o Todo-Poderoso Deus tem nos outorgado em amor. O dom da vida, o sustento cotidiano, tudo isto é sinal da providência e do favor divino, que jamais falta àqueles que pertencem ao rebanho santo do bom pastor. Nesta hora, na liturgia, temos ocasião propícia para expressarmos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo aquilo que Deus faz em favor de nós e daqueles a quem amamos. O pão sobre as nossas mesas, a roupa com que nos vestimos, o teto que nos cobre, as paredes que nos protegem, as companhias de que gozamos, a saúde que nos permite trabalhar e produzir. Tudo isto é Deus quem envia a nós, para o nosso desfrute, para o nosso deleite. E nós, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. Neste momento, um tempo oportuno para reafirmarmos ainda o nosso compromisso de fidelidade com a causa do Evangelho, com o sustento da obra santa, que é do Todo-Poderoso Deus. E você participa conosco do ato do ofertório, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados na nossa conta corrente para que faça o seu depósito, seu Pix, a sua transferência da maneira mais prática e segura. Participe e seja uma bênção na vida da igreja, como o Senhor, por certo, é uma bênção na sua vida. Vamos orar e vamos pedir a Deus que consagre esses recursos. Senhor Deus, és o firme amparador das nossas vidas. É nas tuas benditas mãos que temos sido sustentados, dia após dia, nesta jornada contigo. Mediante a tua providência, nada jamais nos tem faltado. És verdadeiramente o bom pastor, e nos tens conduzido às pastagens verdejantes e às águas que trazem refrigério a nossas almas sequiosas. Nós te bendizemos, Senhor, por toda a sorte de bênçãos e favores que graciosamente e em amor tens nos concedido. E rogamos-te, Senhor, que ora consagres os dízimos e as ofertas que o teu povo envia e coloca sob os cuidados da igreja, para que, empregados na tua obra,
venham a prosperar e multiplicar-se, servindo ao avanço da causa do teu reino, do cumprimento do teu desígnio. Este é o nosso desejo, Senhor. Abençoa esta obra que é tua, e de igual modo também aos ofertantes, para que continue a desfrutar da superabundante graça que tu tens derramado sobre as nossas vidas, e para que jamais lhes faltem, seja ao coração, seja aos lábios, a devida gratidão e as palavras de louvor que devem ser proferidas por aqueles que são teus, para a honra e a glória eterna de ti mesmo, para a bênção de muitos. Oramos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Eu convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez, desta feita no Novo Testamento, onde leremos no livro dos Atos dos Apóstolos o relato que inspira esta nossa celebração do domingo de Pentecostes. Estamos abrindo juntos as nossas Bíblias no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, onde nós vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo de número 4. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o livro dos Atos dos Apóstolos, nele o capítulo 2, e aí leremos desde o versículo 1 ao versículo 4, o relato que nos conta assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Chegamos, portanto, ao domingo de Pentecostes. Essa festa que é celebrada pela Igreja Cristã em todo o mundo e que, a bem da verdade, é celebrada desde os tempos do Antigo Testamento pelo povo de Israel. É bem verdade que ali era conhecida como Festa das Semanas, e você ouve a respeito dela nas Escrituras em algumas passagens, como, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 16, versos de 9 a 10. Desde o advento do Templo de Jerusalém e da instituição do seu sacerdócio, esta festa se conformou como uma das 3 grandes festas anuais de peregrinação israelitas. Aquelas celebrações em que era esperado que os judeus de todas as localidades se dirigissem a Jerusalém para ali, no templo considerado o único legítimo e aceitável, tomassem parte no culto que era aprovado pela religião oficial, por assim dizer. Na sua origem, Pentecostes era uma festa agrícola e o seu teor era de gratidão. O povo, por ocasião da colheita do trigo, agradecia a Deus. A prática estava centrada neste período que se dá 50 dias após a Páscoa. Era precisamente o tempo em que a foice iniciava na seara, conforme os termos de Deuteronômio 16, 9. A plantação de trigo fazia brotarem as suas primícias,
e elas eram dedicadas para a honra do Deus de toda a graça e de toda a providência. É por isso, por conta desta contagem de 50 dias após a Páscoa, que a festa, com o tempo, deixou de ser conhecida por Festa das Semanas e passou a ser conhecida como Festa do 50º dia, que em grego se diz Pentecostes. Nessa ocasião, todo o trabalho era suspenso, era proibido, salvo, é claro, o trabalho religioso. E o povo dedicava-se a Deus na dedicação das primícias do que fora semeado nos campos, reconhecendo a boa mão divina que tudo dá àqueles que são objeto do seu amor. Leia um pouco mais sobre isto no livro do Êxodo, no capítulo 23, verso 16, e no mesmo livro do Êxodo, no capítulo 34, verso 22. No Novo Testamento, a festa judaica de Pentecostes acabou sendo revestida de um novo significado. Significado este que, para toda a tradição cristã, acaba prevalecendo. O que ocorre, segundo as Escrituras, é que após a morte e a ressurreição de Jesus, e após a sua gloriosa ascensão aos céus, no primeiro dia de Pentecostes a ser celebrado, estavam os discípulos reunidos em Jerusalém, e todos reunidos num mesmo lugar, como nos diz o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, trecho que acabamos de ler. E foi ali que, subitamente, um som começou a se afirmar com certo assombro. Um som como de um vento forte, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Não é que estivesse ventando, mas o som era como de um vento forte. Percebemos o esforço do narrador bíblico em tentar traduzir em palavras algo muito difícil de comunicar. É por aproximação que ele o faz. Um som, como de um vento forte, impetuoso, encheu a casa onde os discípulos estavam reunidos e, em seguida, línguas de fogo desceram sobre cada um. Difícil imaginar esta figura de línguas de fogo, mas é outra vez o narrador bíblico se esforçando para verter em palavras uma experiência que é indescritível. As línguas de fogo vão baixando sobre cada um dos presentes, e isso está relatado no versículo 3 do mesmo texto, e todos então se viram cheios do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, conforme nos ensina a nossa tradição cristã. Ele mesmo sendo Deus, procedente do Pai e do Filho. E aqueles que se viram assim, cheios do Espírito Santo, como nos diz o versículo 4, passaram a falar em línguas diferentes das que falavam e conheciam. E esse fenômeno deixou atônita a multidão dos peregrinos que estava tumultuando a cidade e que agora testemunhava o milagre, possivelmente da porta, do lado de fora da casa. Na interpretação da igreja, dá-se aí o cumprimento de uma antiga e importante profecia.
uma profecia atribuída ao profeta Joel. E vemos menção à mesma aí no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, entre os versículos 16 e 21. E desde então, Pentecostes se torna um símbolo ou um marco da descida do Espírito Santo sobre o povo do Senhor, do cumprimento de uma maravilhosa promessa da graça do bom Deus. O Deus conosco passa a ser Deus habitando em nós. Ocupando um lugar tão especial e tão privilegiado dentro das nossas tradições cristãs, chama a atenção o fato de que a festa de Pentecostes não tenha sido assimilada pela nossa sociedade ocidental e secular como foram outras festas cristãs, como o Natal e a Páscoa, por exemplo, que são as mais destacadas. Eu não sei explicar qual a razão disto. Talvez o fato de que não se consiga aduzir de Pentecostes o mesmo apelo comercial que, infelizmente, se consegue aduzir destas duas outras celebrações. Talvez isto faça com que Pentecostes, usualmente, não goze do mesmo status social de que gozam o Natal e a Páscoa. A despeito disto, Pentecostes continua a impor-se, com o seu significado profundo para a igreja. Pentecostes é a festa do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima. É a festa em que a comunidade de fé celebra a dádiva do Divino Consolador. Ele, que procedendo do Pai e do Filho, é enviado para permanecer sempre conosco, o povo do Senhor, comunicando a nós toda sorte de bênçãos celestiais. Ele é o objeto de promessas intensamente aguardadas e que finalmente, naquele dia sem igual, se converteram em realidade. Leia sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 26 e 27. Hoje é o domingo de Pentecostes. Os textos que falam do Espírito Santo, especialmente daquilo que opera no meio de nós, são os que gozam de primazia nos serviços litúrgicos, nos atos devocionais, que orientam as reflexões da igreja, porque este é um dia especial. Em alusão a esta data, no santuário, a cor vermelha é que se impõe. Cor de festa, cor de fogo, elemento evocativo do Santo Espírito. Ela predomina nos ornamentos, nos paramentos, nas indumentárias litúrgicas. Figuras como a pomba, que remonta ao batismo do Senhor, como o vento, referido em Atos 2, verso 2, como as línguas de fogo, referidas em Atos 2, verso 3, e mesmo a sarça ardente do Sinai, de Êxodo 3, versículo 2, são também figuras largamente evocadas nessa ocasião. Todos esses elementos juntos nos ensejam um grande convite. Um convite a que tomemos parte na celebração, mas, sobretudo, a que aqueçamos ao apelo do Senhor, para que, abrindo os nossos corações, venhamos a acolher em nosso seio
a sua maravilhosa graça, porque Ele, o Santo Espírito, está em meio a nós, para fazer de nós a sua morada, para nos coroar com a sua maravilhosa luz, para varrer, portanto, para longe de nossa existência toda a treva, para dirigir os nossos passos segundo as veredas da justiça por amor do santo nome do Senhor, para nos abençoar, fortalecendo-nos, capacitando-nos, vivificando-nos e impulsionando-nos, dia após dia, passo após passo, pé ante pé, a fim de que perseveremos seguindo os passos do Cristo. Acolhamos a sua graça e o seu mistério, e que o Deus conosco se renove enquanto Deus em nós. Para a glória eterna do Senhor, a bênção, a alegria, o gozo do seu povo, em o nome de Jesus. Aleluia. Vem, ó Santo Espírito. Vem, Espírito Divino, é a prece de toda a igreja e o canto que vamos entoar juntos. Cântico de número 216, do Inário Salmos e Hinos, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com alegria. Avançando para os momentos finais desta celebração, trago comunicações à igreja, começando pelas notícias quanto ao estado de saúde do pastor. Você que nos acompanha
toda semana aqui no culto online, por certo, tenho observado a mudança no cenário de nossa transmissão, que se impõe como necessária desde que o pastor sofreu um pequeno acidente, lesionou a sua perna, se submeteu a uma cirurgia, achando-se desde então impossibilitado de se locomover. Mas temos fé em Deus de que este tempo já está passando. A previsão para a próxima semana, já sem os pontos, é o início do trabalho de fisioterapia, que se estenderá até o segundo procedimento a que o pastor deve se submeter também. Deus continua no controle das nossas vidas. E como diz a letra de uma velha canção, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Portanto, sigamos confiantes e rendendo graças a Deus pelas bênçãos alcançadas até aqui, pois é certo que até aqui nos ajudou o Senhor e que Ele continuará a ser conosco, para a glória eterna do seu santo nome e a bênção do povo que é seu. Quero noticiar também a iniciativa tão bela de nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana, no contexto do projeto que chamam Mãos à Obra, liderados pelo presbítero Celso Oleninski, que é o presidente desta nossa sociedade interna, com a assessoria técnica do nosso querido irmão Jurandir Pereira dos Santos. Os nossos valorosos varões estiveram empenhados na recuperação das calçadas de nossas frentes na rua Paula Freitas e também na rua Barata Ribeiro. Calçadas estavam muito prejudicadas pelo seu desgaste natural decorrente do uso, pela ação do tempo, com a pavimentação já irregular, com buracos, oferecendo riscos para os passantes. E os nossos valorosos irmãos ali estiveram empenhados ao longo de todo o sábado até deixar tudo novinho em folha. Contaram para isto com o apoio de várias irmãs que gentilmente por ali passaram, deixando um carinho, estendendo uma mão amiga e encorajando a obra para que ela prossiga, pois é a obra do Senhor que está em andamento por meio de nós no agir do seu Santo Espírito. Bendizemos a Deus pela dedicação dos membros de nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana. Rogamos renovadas bênçãos sobre cada um destes e sobre esta nossa sociedade, para que prossiga sempre animada pelo Santo Espírito no bom serviço à comunidade de fé, ao povo do Senhor. No último domingo, nos cultos presenciais em nossa igreja, tivemos a alegria e o privilégio de acolher a pregadores especialmente convidados, que vieram à nossa comunidade como instrumentos enviados por Deus para a nossa edificação espiritual. Na liturgia matutina, às 10h30, tivemos a presença do reverendo Maxwell Barros Soares. Ele que é ministro do Presbitério do Rio de Janeiro, secretário presbiterial do Trabalho com a Mocidade e pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. Na liturgia vespertina, às 18h, recebemos o seminarista Maurício Buracesca, que é membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo, aluno do Seminário Teológico Presbiteriano Simonton e candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério do Rio de Janeiro. Como foi bom abrirmos as portas para recebermos esses servos do Senhor e registramos aqui a nossa gratidão por suas vindas e rogamos a Deus renovadas bênçãos sobre suas vidas, sobre suas famílias e sobre o serviço que têm prestado à causa do Evangelho para a glória do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue a guiá-los, a dirigi-los e a usá-los poderosamente para a bênção de muitos. Chegando ao final de mais esta celebração abençoada e abençoadora, eu convido você
a prece do Pai Nosso. Nós vamos orar como aprendemos de Jesus e em seguida receberemos a bênção de Deus e ela há de permanecer sobre as nossas vidas. Fechemos os nossos olhos e juntos, numa só corrente de fé, digamos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.